Um dos casos mais recentes ocorreu no ano de 2023 na Coreia do Sul, mais especificamente na área de Busan, cidade costeira da península. Lá, uma jovem de apenas 23 anos chamada Jung Yoo-jung tornou-se uma seguidora fervorosa das histórias de casos reais, a tal ponto que precisava parar de ouvir essas histórias para passar a fazer parte delas. Jung Yoo-jung era uma jovem bastante normal. Depois de se formar no ensino médio, ela tomou a decisão de não ir para a universidade e ficar morando com seu avô, a única pessoa de sua família com quem convivia. Nos 5 anos anteriores ao crime, a jovem não trabalhava, se trancava em seu quarto e não tinha muito contato com o mundo exterior. Ela não falava com ninguém e não tinha amigos. Ao realizar a investigação, os oficiais então notaram que sua agenda telefônica estava praticamente vazia. De alguma forma, essa mulher vivia completamente isolada da sociedade. Muitos acreditam que a frustração de viver nessas condições e as dificuldades que ela enfrentava ao procurar trabalho poderiam ter a ver com como a história acabou no final. Um dos seus passatempos, e o que mais lhe fazia companhia em seu isolamento, eram os documentários de true crime, especialmente alguns filmes que ela queria emular de alguma forma constantemente. Essa obsessão foi o que a levou a considerar a possibilidade de cometer um crime apenas para saber como se sentia. Assim, 3 meses antes do atroz crime, Jung estava investigando e desenvolvendo um plano para poder realizar sua fantasia. Os fatos que levaram ao crime começaram no dia 24 de maio de 2023 em um aplicativo para celulares muito popular na Coreia do Sul, que conecta pais de alunos do ensino fundamental e médio com estudantes universitários que podem atuar como professores e tutores de diferentes matérias. Lá, a garota se passou pelo pai de uma jovem do ensino médio que estava procurando professores particulares de inglês neste site. Atualmente, não é algo fora do comum que os pais decidam procurar tutores desta forma, como eu estava te contando. O aplicativo havia demonstrado até então ser um espaço seguro para menores, principalmente porque os professores, na maioria estudantes universitários, têm que passar por um processo de verificação de identidade para poder começar a trabalhar. E então, no lado oposto, os pais não precisam apresentar nenhum tipo de identificação para poder participar. Eles podem fazer isso através de um usuário fantasma, sem imagem de perfil e com um apelido como nome de usuário. Então, Jung se atreveu com mais de 50 candidatas para ser a professora de sua filha, entre as quais se destacaram principalmente aquelas que poderiam receber a menina em sua casa. Algumas delas simplesmente rejeitaram a proposta, já que, como explicavam, seus apartamentos não eram suficientemente espaçosos para receber estudantes. Até que finalmente ele decidiu por uma jovem de 26 anos que vivia sozinha e não tinha inconvenientes para receber os estudantes em sua casa. Aqueles que conheciam a vítima a descreviam como uma pessoa animada, de bom coração e que sempre estava atenta aos seus alunos, ajudando-os até o menor detalhe para que pudessem se destacar em seus exames. Talvez essa bondade que a caracterizava foi o que não a fez hesitar quando a solicitante perguntou se ela morava sozinha. Ela simplesmente respondeu confirmando este detalhe e combinaram de se encontrar em 2 dias para a primeira sessão de estudo. No dia 26 de maio, Jung apareceu na casa da tutora depois das 5:30 da tarde, vestindo um uniforme escolar que havia comprado usado para aquele momento específico. Depois de conversar por alguns instantes, ele perguntou onde ficava o banheiro, aproveitou essa oportunidade para explorar a casa e confirmar que a professora morava sozinha, e ao retornar, só teve que pegar uma arma branca que levava consigo e cometer o crime. A jovem desferiu mais de 100 golpes com uma arma cortante, em um ataque frenético que se prolongou mesmo depois que a vítima já não apresentava sinais vitais. Mas a diversão para essa jovem não terminava aqui. Dentro da mesma casa de sua vítima, ela decidiu trocar de roupa e vestir algumas peças da falecida para sair e fazer algumas compras, especialmente produtos de limpeza. Ela foi vista pelas câmeras de segurança caminhando tranquilamente e no mercado mais próximo à residência, ela se comportou como se nada tivesse acontecido. Entre suas compras estavam sacos plásticos, cloro de limpeza e outros objetos. Pois bem, ele pegou o telefone da vítima, suas identificações, a carteira e depois começou a eliminar qualquer tipo de rastro que pudesse indicar que esteve presente no local.
Ele também voltou para casa para pegar um equipamento manual e foi novamente à casa da vítima, que ficava a aproximadamente 6 quilômetros da sua, para continuar com sua tarefa. Era hora de desfigurar o corpo e tentar dividi-lo em partes para colocá-lo na mala. E em relação às roupas da jovem, ele decidiu colocá-las em sacos e se livrar delas no lixo mais próximo. 3 grandes sacolas foram descartadas e o resto das provas incriminatórias foram na mala. O processo de limpeza durou aproximadamente 6 horas, durante as quais ele saiu e voltou para casa um total de 3 vezes, sendo capturado pelas câmeras de vigilância que mostravam uma calma capaz de congelar o sangue. Já à meia-noite do dia 27 de maio, a jovem saiu do apartamento pela última vez, pronta para pegar um táxi que a levaria, junto com sua mala cheia de provas, para uma área distante do bairro. Quando encontrou pediu ao motorista que a levasse ao rio, aproximadamente 20 quilômetros ao norte da cidade. Em nenhum momento ela permitiu que carregassem essa mala por ela. Para entrar no carro, ela o fez sozinha, recusando qualquer ajuda do motorista. Durante a viagem, ela evitou conversar e fazer contato visual com o homem, e quando chegaram a uma área isolada do rio, John pediu para parar o carro, fez o pagamento e se apressou para retirar a mala por conta própria. O homem acreditava que a jovem estava prestes a fazer uma viagem sozinha, mas ao chegar ao destino, notou o peso da mala, o fato de que a jovem não o deixava manusear uma bagagem de tal peso, e também o líquido que saía dela o tornava bastante suspeita. Então, rapidamente, a jovem se afastou para entrar na floresta. Seu comportamento era, como eu disse, suspeito, e o taxista notou imediatamente. Além disso, quem em sã consciência iria para a floresta depois da meia-noite com uma mala pesada e manchada com líquidos suspeitos? Pois um criminoso. A jovem, por sua vez, começou a caminhar sem pedir ao taxista que a esperasse, mas ele, por decisão própria, ficou na área dando algumas voltas, especialmente esperando para ver o que aconteceria depois. Aproximadamente 15 minutos depois, a jovem saiu pelo mesmo lugar onde havia entrado com a mala visivelmente mais leve. John parou o táxi novamente e pediu para ser levado para casa. As autoridades acreditam que a jovem não percebeu que estava viajando no mesmo táxi que a havia levado até aquele lugar. O motorista, no entanto, seguiu as instruções e tentou se comportar como se nada tivesse acontecido, apesar de que internamente as perguntas se acumulavam sem parar. Horas depois e seguindo sua intuição, o homem contatou a polícia e contou tudo o que havia acontecido, dando o endereço específico da jovem. Assim, possivelmente o homem estava realizando um ato heróico, talvez sem sequer perceber. Os oficiais realizaram uma rápida análise do comportamento da jovem e reuniram evidências que poderiam indicar que se tratava de um crime, talvez naquele momento sem perceber a magnitude do caso. Depois, por volta das 6 da manhã do dia 27 de maio, John foi preso. Em sua própria casa, foram encontrados restos do corpo da vítima. Confirmaram também que as manchas na mala da jovem eram de sangue, e ao perguntar a origem dessas manchas, ela simplesmente respondeu que se tratava de menstruação, pois estava em seu período. Aparentemente, a mulher não era boa em mentir, porque desde o início os oficiais não acreditaram em uma única palavra de suas histórias, e ao ouvir a desculpa de seu período, a levaram ao hospital para fazer exames que confirmaram que essa história era uma total mentira. Dali em diante, tudo ficou confuso. Jung não queria dar declarações sem a presença de um advogado, então no primeiro dia, ele não se comunicou de forma alguma. No dia seguinte, ele tentou confessar, mesmo sem ter sido designado um defensor ainda. A história dele, bem, aí vai. Quando chegou à casa da professora, encontrou um estranho que supostamente já havia cometido o crime e a obrigou a se livrar do corpo. Para que ele poupasse sua vida, ofereceu-lhe a possibilidade de viver sob a identidade da vítima. Os oficiais estavam mais inclinados a acreditar nesta história, já que a jovem media menos de 1,50 m de altura e consideravam que ela era muito magra, muito pequena, para realizar todo o crime por conta própria. Mas como esperado, no final ninguém acreditou nela. O nervosismo começou a se manifestar na jovem quando, quase sem pensar, decidiu mudar a história mais uma vez. Desta vez, ela confessou que se passou por estudante porque sentia vergonha de procurar um tutor na sua idade.
Quando chegou à casa da sua nova professora, surgiu uma discussão sobre seu plano de estudos e, por medo de que sua segurança fosse comprometida, agiu de maneira inconsciente. Mas as imagens dela carregando a mala e sem demonstrar nenhuma emoção à primeira vista jogaram contra essa história. Além disso, foi comprovado que ninguém mais entrou ou saiu da casa. Então nenhuma das duas versões anteriores poderia ser confirmada. Tudo era mentira. Mas naquele momento a paciência dos oficiais estava se esgotando, então decidiram entrar em contato com o avô dela para que ele viesse à delegacia. Talvez a presença dele pudesse ajudar a acelerar a confissão. E finalmente o avô apareceu e descobriu tudo o que havia acontecido. No início, ele não queria acreditar que sua neta, sua única companhia na vida, fosse a culpada, mas as provas eram muito evidentes, então o idoso se ofereceu para colaborar com a polícia para obter uma confissão que não demorou a aparecer. John confessou o que todos suspeitavam. Ele era o autor do crime e confessou que fez isso porque queria experimentar como seria tirar a vida de alguém. Ele chegou a dizer que até tentou fazer o crime parecer um desaparecimento e o lugar onde escondeu o corpo era um lugar que ela costumava visitar regularmente. Ele também contou que havia planejado o crime durante 3 meses e fez pesquisas nas redes sobre diferentes crimes, assassinatos e outras atrocidades para entender mais detalhadamente o que faria. E como eu te contava, seu fanatismo por true crime ou crime real foi o que a inspirou a cometer essa barbaridade. Ela tinha sonhos e diferentes fantasias sobre como cometer um crime, mas embora parecesse que ela tinha se preparado até o menor detalhe, a execução posterior foi descuidada. Ela demonstrou muita negligência na maneira como se livrou dos objetos e o fato de ter se deixado ver nas câmeras também jogou contra ela. No dia 24 de novembro do mesmo ano, John foi finalmente condenado à prisão perpétua. Não muitos sabiam o motivo pelo qual ela finalmente foi capturada, mas foi graças ao instinto daquele taxista que se comunicou imediatamente com a polícia que conseguiram capturá-la e levá-la à justiça com tanta rapidez. O motorista, por sua vez, manteve-se no anonimato, tentando não dar entrevistas nem aparecer sempre que quiseram premiá-lo ou indenizá-lo, pois tinha o medo constante de não saber se a jovem poderia ser libertada num futuro não muito distante e tomar algum tipo de retaliação contra ele. A única coisa que ele chegou a receber foi da polícia, que lhe entregou um certificado de agradecimento, um pequeno presente e um prêmio em dinheiro de 1 milhão de wons coreanos, que se traduz em pouco mais de $800. Acredita-se de fato que a jovem se sentia inferior aos demais devido à sua incapacidade de encontrar emprego por tantos anos após se formar no ensino médio. Isso possivelmente se devia ao fato de ela ter dificuldades com o inglês. Então, quando começou a procurar sua vítima, focou em possíveis tutores do idioma e é possível que quisesse assumir a identidade social e educacional desta tutora. Além disso, na Coreia do Sul, muitos criminosos costumam ter sua identidade oculta para que no futuro possam se reintegrar à sociedade após cumprir sua pena, mas no caso desta mulher, sua identidade foi tornada pública desde o início. Elas tinham 12 anos quando esfaquearam sua íntima colega de escola para agradar uma figura fictícia de uma história de terror que talvez você conheça. Disseram que Slenderman havia ordenado a cometer o crime. Incrivelmente, a vítima sobreviveu ao brutal ataque em uma floresta de Wisconsin, nos Estados Unidos. Isso aconteceu 6 anos atrás. Uma história onde perderam a inocência e a amizade com sua melhor amiga. No vídeo de hoje vou te contar o crime de umas meninas obcecadas pelo Slenderman, este personagem de uma creepypasta. Era sexta-feira e elas planejavam comemorar o aniversário de Morgan Geyser com uma festa do pijama que incluía pizza, fantasias e risadas durante toda a noite. Naquela tarde, Anissa Weier, Peyton Ludner e Morgan Geyser saíram juntas da escola onde cursavam o 6º ano e foram para a casa da aniversariante. Para Peyton, foi uma noite estranha. Suas amigas pareciam um pouco diferentes e sussurravam muito entre elas.
Fora isso, tudo correu com certa normalidade, poderia-se dizer. Depois dos jogos e gargalhadas, foram dormir. Na manhã seguinte, as 3 amigas de 12 anos decidiram ir ao parque para passar o dia ao ar livre. Ficava perto de onde estavam e era uma área arborizada de Waukesha, um subúrbio na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. Nos banheiros públicos do parque, Peyton sofreu o primeiro ataque. Anissa tentou bater com força a cabeça dela contra a parede. Peyton, por outro lado, ficou incomodada, mas não deu maior importância a este incidente. Por isso, quando sugeriram que entrassem na floresta para ver os pássaros e brincar de esconde-esconde, foi com ela sem nenhum problema. Enquanto Morgan começava a contar contra uma árvore, elas saíram correndo para se esconder. Mas de repente Anissa empurrou Peyton e disse para ela deitar no chão e se cobrir com galhos e folhas para não ser vista. Foi nesse momento que Morgan foi até onde elas estavam e aproveitou para tirar a faca que estava escondida em seu casaco. Uma faca com uma lâmina de 13 centímetros. Ela deu a Anissa, que não teve coragem de usá-la, e a devolveu para Morgan. Enquanto Anissa mantinha Peyton contra o chão, Morgan sussurrou: "Não vou fazer nada." "Até que você me diga." Então, Anissa gritou que era a hora de ela enlouquecer. Morgan pulou em Peyton e começou a esfaqueá-la freneticamente. Foram 19 facadas, 5 em um braço, 7 na perna. Um perfurou o pâncreas, outro atravessou o fígado. Outro mais feriu o estômago. E os outros 3 restantes foram para o diafragma. Mas a facada mais perigosa de todas foi a que passou a 1 milímetro de uma artéria coronária, muito perto do coração. Peyton gritava surpresa pelo ataque e dizia a eles que não conseguia ver, que não conseguia se levantar e que não conseguia respirar. Nisa, por outro lado, disse à sua amiga ferida e quase morta para se deitar de bruços, assim o sangue sairia mais devagar. Ela disse tudo isso friamente, sem nenhum remorso. Então eles foram embora, depois de prometer que iriam buscar ajuda. Mas isso foi uma total mentira. Elas queriam que Peyton perdesse a vida naquele momento. Deixaram-na sangrando na vala e saíram da floresta. Dirigiram-se aos banheiros públicos de um supermercado próximo, um Walmart, e lá limparam muito bem o sangue de sua amiga íntima, Slenderman. Pensaram que ele já estaria muito satisfeito com elas. Isso foi num sábado, 31 de maio de 2014. Peyton estava à beira da morte, mas conseguiu se arrastar metro após metro para sair da área onde seria impossível vê-la a tempo de salvar sua vida. Ela teve força suficiente para alcançar uma trilha. E lá ela foi encontrada pelo ciclista Greg Steinberg. Ele primeiro pensou que Peyton estava descansando ao sol, mas depois a menina pediu que ele a ajudasse, pois havia sido esfaqueada várias vezes. O ciclista ligou imediatamente para o 911 e ofereceu-lhe água. Na ligação, podia-se ouvi-lo consolando-a, dizendo para ela aguentar, que a ajuda já estava a caminho. Quando a polícia e a ambulância chegaram, Peyton estava consciente e Dan Klein, o primeiro policial na cena, perguntou: "Quem fez isso com você?" E ela respondeu claramente: "Foi minha melhor amiga, Morgan." Peyton foi levada para o hospital de Waukesha, onde foi admitida na emergência. E foi rapidamente encaminhada para a sala de cirurgia. A complexa cirurgia para reparar os danos internos e externos durou aproximadamente 6 horas. Peyton ficou em cuidados intensivos por semanas. A polícia informou à mídia que muitas das feridas atingiram órgãos vitais, mas incrivelmente e por sorte, a vítima sobreviveu a este cruel ataque. Morgan e Anissa foram encontradas naquele mesmo dia, poucos minutos antes das 3 da tarde, sentadas à beira da rodovia interestadual 94. Em uma bolsa que elas carregavam, a polícia encontrou a faca que haviam usado para executar seu crime planejado. Morgan Geyser não demonstrou nenhuma empatia pela sua vítima, enquanto, por outro lado, Anissa parecia ter algum sentimento de culpa por tê-la esfaqueado, embora sustentasse que havia sido necessário para acalmar o Slenderman.
No interrogatório filmado pela polícia, Morgan disse que tínhamos que acabar com a vida de Bella. Bella era como Morgan chamava Peyton. Enquanto isso, do outro lado, Morgan foi vista desesperada diante das câmeras no local do interrogatório, movendo-se de um lugar para outro enquanto usava sua blusa de moletom ou seu hoodie. Que ela estava usando ainda tinha o sangue de sua amiga. Quando o policial que iria entrevistá-la entrou, Morgan perguntou calmamente se sua amiga havia perdido a vida. O detetive queria saber se ela se arrependia de ter esfaqueado uma de suas melhores amigas. Mas Morgan respondeu com uma voz tão doce e suave, que só de ouvir a gravação te faz tremer com o cinismo com que uma menina dessa idade podia falar. Eu pensei sobre isso, mas decidi que o arrependimento não me leva a lugar nenhum. Viver sem culpas é mais fácil? Foi o que disse Morgan quando o investigador perguntou se ela tinha pensado no que aconteceria depois de esfaquear Peyton. Imperturbável e com uma voz ingênua, ela respondeu: eu realmente não sabia. Pensei que iria estar em problemas. Mamãe sempre diz que tudo o que você faz acaba te alcançando. E aconteceu. A doce e inocente voz com a qual ela falava contrastava com a imagem das 19 facadas que ela havia dado em sua melhor amiga poucas horas antes. Os detetives estavam surpresos e chocados com a brutalidade deste crime. Mas antes de continuar, deixe-me contar sobre quem é Slenderman. É um personagem fictício criado por Eric Knudsen em 2009 como uma creepypasta, que são histórias curtas de terror que costumam ser compartilhadas na internet. Supostamente, este boneco ou personagem estaria vivendo nas florestas onde assedia as crianças. Morgan e Anissa haviam descoberto o Slenderman em um site de creepypastas e comentaram estar convencidas de que este personagem era real. Elas haviam planejado tirar a vida de Peyton para proteger seus familiares. Elas alegavam que, uma vez consumado o crime, teriam provado a este sinistro homem imaginário a sua lealdade. Então, seriam suas servas e viveriam com ele em sua grande mansão. E explicaram que essa mansão estava no lugar do parque onde pretendiam chegar após o crime. Agora vamos para a vida dessas 3 amigas. Morgan e Peyton se tornaram amigas no 4º ano. Morgan era uma menina solitária e Peyton sentiu muita pena dela quando a viu sentada sozinha na escola. Então ela decidiu fazer companhia para Morgan e se tornaram melhores amigas. Elas se visitavam após a escola, faziam pijamadas e estavam sempre aprontando. Morgan apelidou Peyton de Bella, como eu já havia comentado. Ela foi minha única amiga por muito tempo. Morgan confessaria à polícia no primeiro interrogatório. Dizia-se que Morgan era uma garota estranha e que Peyton percebia isso, mas ainda assim a amava. Ser estranha não era uma condição excludente para o seu afeto por ela. Tudo mudou quando Anissa entrou na escola no 6º ano. Morgan já estava obcecada com este personagem do Slenderman. Ela e Anissa se deram bem imediatamente e com Peyton passaram a ser um trio de melhores amigas. Peyton teve que aprender a aceitar Anissa, embora não gostasse muito dela. Foi nesse tempo que a obsessão de suas amigas pelo Slenderman se tornou absolutamente patológica. Morgan e Anissa não falavam de outra coisa, mas ninguém além de Peyton sabia. Peyton se sentia desconfortável e temia esse personagem fictício que elas veneravam. Ela até chegou a considerar terminar sua amizade com elas, mas não o fez. Afinal, eram suas melhores amigas e na escola nenhuma das duas tinha problemas de disciplina. Ninguém estava preparado para o que viria. Depois do crime, muitas outras coisas seriam descobertas. Por exemplo, que Morgan e Anissa vinham planejando isso há meses. Que no ônibus escolar falavam sobre o assunto, aproveitando que havia muito barulho e ninguém as ouvia. Que tinham criado um vocabulário codificado para mencionar palavras-chave como faca e matar sem que ninguém pudesse entendê-las.
Na verdade, elas planejaram tirar a vida de Peyton. Enquanto ela dormia naquela mesma noite da festa do pijama, pensaram em tapar a boca dela com fita adesiva para que ela não gritasse e depois esfaqueá-la no pescoço. Morgan colocou o despertador para as 2 da manhã e deitou-se com os fones de ouvido para que apenas ela pudesse ouvir. Quando o alarme tocou, Morgan acordou Nyssa, mas estavam tão cansadas e sonolentas que decidiram que era melhor deixar o assunto para mais tarde e voltaram a dormir por mais um tempo. Levantaram-se muito cedo, por volta das 6 da manhã, vestiram-se de princesas e conversavam em voz baixa sobre o que fariam enquanto Peyton se trocava. O próximo plano era fazê-lo no banheiro público do parque. Pediram permissão à mãe de Morgan para ir ao Parque David. E antes de sair, Morgan pegou uma faca grande da cozinha e a escondeu debaixo de suas roupas. A ideia era sentar Peyton no vaso sanitário e acabar com ela ali mesmo. Era muito conveniente, pensaram, porque naquele lugar havia uma grade por onde o sangue, que seria muito, poderia escorrer facilmente. Nyssa diria mais tarde à polícia que sabia muito bem que para tirar a vida de alguém não se deve olhar a vítima nos olhos, e é melhor fazer isso quando ela está inconsciente ou dormindo. Você consegue imaginar uma garota de 12 anos pensando assim? É muito perturbador. Mas enfim, continuamos. Foi por isso que nos banheiros públicos, Nyssa tentou primeiro desmaiar Peyton batendo a cabeça dela contra o concreto da parede, mas não deu certo. Morgan então propôs ir até a floresta para observar os pássaros e brincar. Peyton havia se irritado com o golpe, mas, desconhecendo o propósito macabro deste jogo, continuou com elas até o parque. Quando estavam entre as árvores e a vegetação, Morgan e Nyssa sugeriram brincar de esconde-esconde. O jogo começaria com Morgan contando e Nyssa e Peyton se escondendo. Então Nyssa exigiu que Peyton se deitasse e se escondesse, e você sabe o que aconteceu depois. O policial que a interrogou perguntou a Morgan o que ela fez naquele exato momento quando a atacou. Ela, irritada por ter que explicar novamente o que já havia contado, moveu seus punhos de cima para baixo como uma faca e repetiu 8 vezes a punhalada. Embora a história tenha detalhes que variam dependendo de se levar em conta o relato de Morgan ou o de Nyssa, foi comprovado que quem realizou o ataque foi Morgan, enquanto Nyssa foi uma espectadora muito colaborativa. Aqui se aplica o ditado que diz: tanto peca o que mata a vaca quanto o que segura a pata, ou seja, ambas eram culpadas. Finalmente, em setembro de 2014, Peyton pôde voltar às aulas e Morgan já não estava sentada ao seu lado, nem Nyssa a incomodando. Suas ex-amigas estavam sob um processo judicial e médico que tentava discernir o que havia passado por suas mentes para cometer tal horror. O retorno à vida para Peyton foi traumático porque o medo ainda a acorralava, principalmente à noite. Em agosto de 2017, Nyssa declarou-se culpada por tentativa de homicídio em 2º grau e em dezembro do mesmo ano foi condenada a 25 anos em uma instituição psiquiátrica depois de serem declaradas mentalmente doentes no momento do ataque. Ela estará lá até completar 37 anos, enquanto por outro lado, Morgan declarou-se culpada de tentativa de homicídio em 1º grau e foi condenada a 40 anos de reclusão em uma unidade mental com tratamento psiquiátrico. Ela pode estar presa até os 53 anos e foi diagnosticada com esquizofrenia e transtorno desafiante. Ficou-se sabendo que desde muito pequena ela ouvia vozes e tinha alucinações. Peyton, se pudesse dizer algo a Morgan, curiosamente agradeceria. Provavelmente, primeiro agradeceria porque graças ao que ela fez, eu tenho a vida que tenho hoje. Aos 12 anos eu não tinha um plano, mas agora depois de tudo que passei, eu tenho. Pareceria que ninguém que teria passado pelo que eu passei poderia dizer isso, mas verdadeiramente é o que eu sinto.
Sem toda aquela situação, eu não seria quem eu sou hoje? Isso foi o que Peyton disse. Que com isso ele se refere aos seus planos de estudar medicina. O que aconteceu com seu corpo plantou a semente vocacional. Não quero que ela e sua família saibam disso. Me desculpe. Não porque, isso é minha vingança, sabe? Ela fez isso comigo. Olha, eu estou indo embora. Ok, quando o medo de viver supera o de morrer, você está indo, sabe? É isso, tudo acabou. Se eu a matasse, eu não quero que ela desapareça de tudo. Não quero que ela suma, quero que ela sofra. Quero que ela pare e sofra. Não faz sentido destruir a vida porque já está. Não há mais dor. Sim, não há mais coisas boas. Sim, mas não há mais dor. Não há mais nada. Não consigo mais obter satisfação disso. Mas deixando-a viva, maldita, tudo destruído emocionalmente. Ok, é um banco muito mais agradável. Os franceses dizem que a vingança é um prato que se serve frio. Um apartamento sujo e descuidado toca uma bela melodia de harpa. A cantora islandesa Björk canta o seguinte. Em uma televisão analógica, o delicado rosto da intérprete desta música é congelado em um quadro. Apesar da atmosfera calmante que esta música evoca, Ricardo Lopes está agitado e suado. Sentado em uma cadeira, ele inala e exala exageradamente. Atrás dele, há uma placa que diz: "O melhor de mim, 12 de setembro". Com a cabeça raspada e o rosto pintado de vermelho e verde. Em frente a ele, uma câmera montada em um tripé o grava. Ricardo tem um revólver em suas mãos, mas a música continua. Ele exclama a palavra vitória enquanto introduz a arma em sua boca e puxa o gatilho. A câmera continua gravando até que a fita acabe. Infelizmente, o suicídio não é o pior que ele faz ao deixar este mundo. Um presente letal está a caminho da casa da artista Björk. A história de Ricardo é uma história de obsessão, assédio e transtornos mentais. Finalmente, ele tentaria ferir a mesma pessoa que tanto adorava. Mas antes de perder a cabeça, deixe-me contar quem era Ricardo. Lopes nasceu no Uruguai no dia 14 de janeiro do ano de 75. Na infância, sua família mudou-se para Lawrenceville, Geórgia, nos Estados Unidos, em busca de uma nova vida. O jovem é introvertido, mas agradável, e se dá muito bem com sua família. Ele sofre da síndrome de Klinefelter, cujos efeitos são infertilidade, membro e testículos pequenos e seios grandes. Apesar de ter alguns amigos homens, ele tem muita dificuldade em estabelecer uma amizade com qualquer garota. Ele tem muitas inseguranças sobre o seu corpo. Me sinto assim agora, mas nem sempre foi o caso. Especialmente à medida que ia crescendo, quero dizer, tinha esperança, e assim com as mulheres, mesmo estando gordo e isso e aquilo, mas ainda assim tinha esperança. Isso ele diz em uma de suas fitas. Ricardo é um estudante brilhante e aplicado, mas decide deixar o ensino médio para se tornar um artista. Mesmo abandonando seus estudos, ele não consegue perseguir esse sonho, por mais que o deseje. Seus sentimentos de medo e inferioridade o fazem estagnar. Ele teme ser rejeitado na escola de arte. Seu irmão, por outro lado, tem um negócio de exterminação de pragas. Então ele consegue um emprego lá, embora só trabalhe de maneira intermitente. Já aos seus 17 anos, ele se tornou mais distante daqueles que o cercam e, para evitar sua triste e solitária realidade, se aprofunda cada vez mais no mundo da fantasia e obsessão por celebridades. Aos seus 18 anos, ele vê um vídeo do artista Björk e imediatamente se apaixona. Investiga e coleta informações sobre sua vida, acompanha de perto sua carreira e escreve várias cartas para ela. No início, ela é sua musa, sua fonte de inspiração que o motiva a continuar crescendo. Às vezes ele desenha e até faz uma escultura do rosto da cantora. Ele também escreve frequentemente em seu diário. Nele, ele expressa o grande desejo de ser aceito por ela e se tornar uma pessoa que tenha um efeito na vida dela. Ele diz fantasiar em inventar uma máquina do tempo para viajar para a década de 70 e se tornar amigo dessa pessoa, dessa artista em sua infância.
embora frequentemente diga que esse tipo de desejos nunca tem uma, digamos, conotação sexual. Eu nunca realmente a vi quanto à sua beleza, eu nunca realmente a vi como elegante e isso e aquilo. Ela sempre foi mais fofa e sorridente. No caminho, me vejo como um tipo de filha. A maior coisa que eu queria fazer com ela é mantê-la. Tive muitas fantasias de mantê-la, não estar em um relacionamento com ela porque não sou bom para ela, mas... Simplesmente, ó homem, eu dominei a arte do abraço. Apenas. Eu espero que você esteja bem. Em seu diário, ele até escreve o seguinte: não poderia fazer sexo com Björk porque eu a amo. O diário se estende até ter 803 páginas, com parágrafos e parágrafos sobre seus pensamentos sobre a artista e seus sentimentos de insegurança por várias razões. Entre elas, sua obesidade, seus seios maiores do que o normal para um homem e sua dificuldade em conseguir uma namorada. Isso me deu algo, sabe? Estar apaixonado, ter uma obsessão é uma sensação eufórica e estou muito feliz. O jovem escreve que teve algo pelo que esperar diariamente. Após 3 longos anos de solidão e obsessão, em uma revista da Entertainment Weekly, ele leu uma notícia sobre o novo namorado da cantora. É um DJ britânico chamado Goldie. Ricardo, você pode imaginar, arde por dentro, não só porque outra pessoa tem o lugar que ele tanto deseja na vida de seu único e maior amor, mas porque Goldie é de raça negra. Apesar de também ser parte de uma minoria por sua origem uruguaia, Lopes é um racista que não aceita que uma pessoa negra tenha o privilégio de estar com sua pessoa favorita. Em sua, digamos, realidade distorcida, ele se sentiu traído. Olha essa beleza! De rosto, uau, ela é uma merda. Sim, merda, isso mesmo. Isso é tudo. Ok, eu não dou a mínima pra ela. Isso é culpa dela. Qual é a culpa dela? Está correto. Essa é a culpa dela. Ricardo troca seu diário por uma câmera de vídeo. No dia do seu aniversário de 21 anos, seu principal objetivo é documentar sua vida, sua arte e seu plano de vingança. Apesar de isso se tornar permanente... Sabe? Essa é a chuva na minha varanda. Estou me sentindo melhor. Estou me sentindo melhor. Conforto é o que busco quando falo com vocês. Algo com... não o... algo que me faz sentir melhor. Faz muito tempo que falo no espelho e sou meu próprio psicólogo. Constantemente se grava falando sozinho em seu apartamento na Flórida. Por meio dessas fitas, das quais vou deixar vários exemplos aqui, você pode ver como ele desce degrau por degrau até a loucura. Chega a um total de quase 20 horas de material gravado ao longo de alguns meses. Em alguns vídeos, ele aparece sem roupa, reclamando do próprio corpo. Ele também reclama constantemente do relacionamento que tanto inveja e mostra seu apartamento, ao qual se refere como um chiqueiro. Sua obsessão o consome cada vez mais, afastando-o totalmente da realidade. A ira de Ricardo em relação ao relacionamento de Björk com Gotti se intensifica e chega a tal ponto que ele decide matar o artista. O primeiro passo em seu plano é conseguir o endereço dele. Ele conseguirá obtê-la em uma página da internet por apenas $5. Vou ver se há associação ou o que for, eu vou pagar. Tenho que derrubar a página inicial de Nova York. Lopes primeiro concebe uma terrível ideia para acabar com a vida da cantora. Inicialmente decide construir uma bomba que, ao detonar, lançaria agulhas infectadas com vírus da imunodeficiência humana
Isso não só provavelmente a mataria, mas também teria um forte impacto em seus últimos anos ou meses de vida. Conforme a perturbadora ideia se concretiza, ele percebe as muitas dificuldades. Um dos seus principais obstáculos seria conseguir sangue infectado pelo vírus. Então ele decide mudar seu plano. Ele enviará um pacote, um livro-bomba que, ao detonar, borrifará ácido sulfúrico no rosto de quem quer que o abra. Acabei de fazer um plano deliciosamente sádico. Isso é o que Ricardo escreve em seu diário. Em suas gravações, ele mostra em detalhes a fabricação do letal artefato caseiro. Ele pega um livro e retira o centro de cada uma de suas páginas, criando uma cavidade dentro dele. Lá, ele coloca a bomba que borrifaria ácido no rosto do artista, matando-a ou pelo menos desfigurando-a. Ricardo trabalha por horas e horas em seu apartamento bagunçado, completamente nu, ouvindo música de sua vítima em potencial. Para garantir que ela vai abrir, ele disfarça o livro como uma entrega da gravadora do artista, acompanhada de uma carta. Ele faria ela acreditar que é necessário uma trilha sonora composta por ela para o filme baseado nesse livro. Seria um convite para abrir e ler, levando-a a um trágico final. Assim, na manhã de 12 de setembro do ano de 96, Ricardo grava o último capítulo de seu diário em vídeo. A última fita, intitulada Último Dia, Ricardo Lopes, começa com ele se preparando para ir ao correio e enviar este livro-bomba. Ele diz para a câmera que está muito nervoso, por isso leva consigo uma arma de fogo. Lopes tomaria sua própria vida caso fosse descoberto ou se despertasse alguma suspeita no ato. Ele preferia a morte a ser preso. O pacote é recebido sem problemas na central de correios, então ele retorna para casa. Já em seu apartamento, continua com sua gravação. Ele coloca música, obviamente música de Björk, e tira a roupa. A música continua e ele raspa a cabeça. Também pinta seu rosto de vermelho e verde. Segundo analistas criminais, sua aparência estranha faria ele se dissociar de si mesmo. Como se dissesse, esse não sou eu, é mais fácil assim. Tudo isso ao se olhar no espelho. Ricardo se senta em frente à câmera e grava uma última mensagem para o mundo. Eu só quero dizer que minhas últimas palavras são minhas últimas palavras. Dane-se o mundo, minhas últimas palavras. E dane-se Björk e seu amor por ela e seu carinho amoroso, as possibilidades. De que seja completamente bem sucedido, como eu disse antes, eu não vou contar com isso, mas ainda assim, estando lá fora, considero uma grande aventura. No entanto, eu iria morrer de qualquer maneira, não por ela, mas por minha própria razão. Com a arma já carregada, este personagem agora comenta o seguinte: Sinto um pouco nervoso. Sei bem o que faço. Está engatilhado. Está pronto para rolar. Oh, cara, a espera está chegando. Ricardo, impaciente, avança para a próxima música em seu player. O cover de um padrão de jazz chamado Eu Te Lembro, obviamente cantado por Björk. E quando isso começa, o jovem diz o seguinte: Essa é a última música, depois disso eu pergunto. Seus últimos minutos são quase como se a cantora o embalasse antes de dormir, como se ela o acompanhasse até a eternidade de mãos dadas. Ao dizer que tiraria a própria vida logo após o término da música, torna-se mais iminente. Não há volta atrás desta bela e trágica contagem regressiva. Björk canta o último verso, e é então que Ricardo tira a própria vida. O cartaz que fica atrás dele com o texto que diz "O melhor de mim" e a data de sua morte permanece intacto. Acredita-se que ele esperava tingi-lo de vermelho com seu sangue e tecido cerebral ao atirar na boca. Mas isso não aconteceu. A munição que ele usou para seu revólver calibre 38 era, infelizmente, de ponta oca, o que causa um grande dano em seu cérebro, mas não sai pela parte de trás de sua cabeça. O vídeo de sua morte é surpreendentemente fácil de encontrar na internet, mas não é recomendável vê-lo. E, por razões óbvias, não posso deixá-lo aqui no YouTube. Mas isso eu vou deixar no meu site, que é ppmistério.com. Lá você vai poder encontrar.
Já no dia 16 de setembro, um forte mau cheiro e sangue são percebidos saindo do apartamento de Lopes. As autoridades são alertadas e, ao chegarem, descobrem o corpo em um estado avançado de decomposição. Na parede, eles encontram escrito: as fitas de 8mm são a documentação de um crime, material terrorista, são para o Federal Bureau of Investigation. Os oficiais evacuam o prédio, enquanto o esquadrão antibombas procura mais explosivos sem sucesso. Os investigadores começam assistindo a última fita, com a qual confirmam o suicídio, mas também descobrem o plano de atentar contra a vida do artista. O pacote está em trânsito desde o dia 12, de sua origem na Flórida até seu destino em Londres, a residência de Björk. Felizmente ainda não foi entregue. A polícia metropolitana consegue interceptá-lo em um posto de correio no sul de Londres, e este é detonado de maneira segura sem nenhuma vítima. Ricardo sempre duvidava de si mesmo, inclusive em seu último feito. Ele não tinha certeza de que poderia ter sucesso com seu plano. Ele não sabia que, na verdade, as possibilidades eram mínimas. Todo o correio enviado ao artista é filtrado pelo escritório de seus gerentes. Ricardo também desconhecia que Björk e Goldie tinham rompido seu relacionamento poucos dias antes dele cometer suicídio. É aqui que eu me pergunto, isso teria mudado o destino do jovem? Provavelmente não. Apesar de suas palavras e ações, ele constantemente enfatizava que estava completamente são, deixando de lado seu desejo de morrer e matar seu ídolo. Ele não sofria de esquizofrenia, nem alucinava, nem perdeu a percepção de sua própria realidade. Ele decidiu focar mais em suas fantasias do que em sua vida. Ele sabia distinguir entre o bem e o mal. Ele afirmava não haver uma voz em sua mente que o compelisse a tal ato. Ele não se sentia preso, sem outra saída senão esta. Segundo ele, era isso que dizia. A razão pela qual vou fazer isso é porque eu quero fazer isso. Ao saber de tudo, a artista declara estar muito preocupada com o triste e terrível incidente. Eu faço música, mas em outros termos, sabe? As pessoas não deveriam me levar tão literalmente e se envolver na minha vida pessoal. Eu faço música para as pessoas, sabe? Isso, como te digo, é dito pela artista, que por sua vez envia cartas e flores para a família Lopes. Ela se sente péssima. Ninguém deveria ter morrido por isso. Para terminar seu disco mais recente, ela decide se mudar para a Espanha por um tempo. Ela também se vê na necessidade de contratar segurança para seu filho, Sindri, que é escoltado para a escola todos os dias. Já no ano de 97, um ano após a morte de Ricardo, a artista se permite falar mais abertamente do caso. Ela diz o seguinte: estava muito triste porque alguém havia morrido. Não consegui dormir por uma semana e estaria mentindo se dissesse que não fiquei muito assustado, que eu poderia ter me machucado, ou mais importante ainda, que meu filho poderia ter se machucado. Ela aparentemente não guarda rancor, não o odeia por tentar matá-la, provavelmente sente pena dele e da maneira como perdeu a vida. Mas finalmente ela disse o seguinte: acho que é muito, muito triste. O sujeito obviamente sofria, mas devo dizer que sou emocionalmente estável o suficiente para não levar isso para o lado pessoal. Ainda assim, me afeta, e chorei, e não consegui dormir à noite só pensando em seu rosto. É muito triste, muito triste. Por outro lado, Ricardo mostrava sinais de ter problemas emocionais e psicológicos. Aqui a pergunta é: ele nunca recebeu ajuda ou algum tipo de conselho? A família Lopes e seus amigos estavam cientes de sua obsessão por Björk. Eles expressam que não tinham ideia dos pensamentos violentos ou que ele seria capaz de tais ações. Um amigo até insistiu para que ele visse um psiquiatra, pagou pela consulta dele. Infelizmente, o jovem não continuou com o tratamento. Mais tarde, o médico diria que não o considerava uma pessoa perigosa. Se você quiser investigar mais sobre os últimos meses de vida de Ricardo, as quase 20 horas de vídeo podem ser encontradas na internet. Mas tenho que te dizer que é material bastante gráfico. Estes chegaram à internet já que, após serem confiscados pelo Federal Bureau of Investigation, foram compartilhados com jornalistas. Mais do que uma janela para o morbidez dos transtornos e suicídio de uma pessoa, poderia ser uma maneira de empatizar com alguém perturbado, acostumado à rejeição e com grande necessidade de afeto e, ao mesmo tempo, aceitação. Teríamos que abrir os olhos e estar atentos, talvez. Alguém que você conhece passa por uma situação similar. Ricardo finalmente falhou em seu plano?
Bem, a realidade é que não. Seu maior desejo era ser alguém na vida de Bjork, ter um impacto nela. Ele deixou este mundo com a voz dela cantando para ele. Sem dúvida, essa mulher, a artista, vai se lembrar dele e provavelmente nunca se esquecerá deste personagem, embora infelizmente seja por uma razão tão sombria e dolorosa. No canal do Pepe Mistério, vídeos são postados às segundas, quartas, sextas e domingos, com uma entrevista semanal. No canal de muitos mais mistérios, vídeos são postados às terças, quintas e sábados.